Vamos falar agora da Cristologia dos Reformadores. Chegamos ao ponto 3.2 do nosso curso. Vamos seguir a nossa apostila, escrita pelo professor Manfred Hauck. Recordo que o insigne professor foi nomeado recentemente pelo Santo Padre Papa Francisco como membro de uma comissão que vai voltar a estudar a questão do diaconato feminino. É um grande amigo e já publicamos algumas obras coletivas juntos. Então o professor Hauck ele destaca a importância do pensamento de Lutero. Se você pegar o manual do professor François Costa, você vai ver que não tem a cristologia de Lutero nem de Calvino no seu manual de modo explícito. Ele toca em alguns pontos, mas porque ele estudou na Espanha e os manuais sobre os quais ele se baseia são espanhóis e franceses. Na Alemanha, a teologia dogmática ela enfrenta de um modo muito mais duro o conflito de posições dogmáticas entre católicos e luteranos. Então, para que vocês tenham uma ideia, nós temos universidades como Munique, como Tubinga, que lado a lado convivem as faculdades de teologia católica e protestante. E é natural que haja conflitos, que os professores defendam as suas posições, que existam questões disputadas, que existam debates, que existam publicações, vamos dizer assim, polêmicas de ambas as partes. Então, no horizonte da teologia alemã, esse assunto é muito importante e acredito, dentro da nossa realidade do catolicismo no Brasil, com o protestantismo tão enraigado, apesar de não ser tão fortemente de matriz luterana, mas muito mais pentecostal, neopentecostal, norte-americano, né? Porém, por detrás desse neopentecostalismo existe uma tradição de pensamento, em alguns aspectos luterano, em outros aspectos calvinista. Então é bom a gente conhecer. Quando a gente fala de cristologia, normalmente não emerge assim na nossa memória conflitos tão claros entre católicos e protestantes. Aparentemente, católicos e protestantes têm a mesma fé, creem no Verbo que se encarnou, que é o nosso Salvador, que é o único Senhor. Os conflitos de opinião estão na relação do Verbo com a Igreja, o papel de Nossa Senhora, o papel dos santos, da liturgia, do magistério. Mas aparentemente no âmbito da cristologia não existe tanta dificuldade. Aparentemente o protestantismo aceita muito bem a doutrina de Calcedônia. E quando a gente ouve, ou melhor, lê os escritos de Lutero e de Calvino, a gente percebe, em teoria, uma certa paz com o catolicismo em matéria cristológica. A gente tem que citar aqui Zwinglio, que é um reformador de Zurique, na Suíça, como uma espécie de... Enquanto Calvino está em Genebra, na Suíça, Zwinglio está em Zurique. E ele é muito mais radical que os outros dois. Então, por exemplo, ele não aceita de forma nenhuma o título de Maria Mãe de Deus, porque ele tem uma visão, no fundo, nestoriana de Jesus Cristo. Veja aí as heresias do passado voltando. Lutero, no seu pensamento, ele vai influenciar bastante a teologia contemporânea, autores como Hegel, como Karl Barth, Hegel na filosofia e Karl Barth na exegese, são profundamente luteranos sob certos aspectos que a gente vai tentar mencionar.
Então, para Lutero, a grande pergunta que emerge da cristologia é: como recebo um Deus gracioso? Um Deus que se dá gratuitamente. Gracioso não é que ele faz graça no sentido de piada, não, viu? Como recebo um Deus gracioso é um Deus que faz graça no sentido de dom. Dom divino, né? Então, como receber um Deus que se entrega, que se dá gratuitamente, que é a nossa salvação, de um modo gratuito? Ou seja, essa ideia de gratuidade para Lutero é muito importante. Para ele, a salvação é dom gratuito. E isso significaria que o homem não faz nada para receber a salvação. Então, o homem se torna justo diante de Deus somente através da graça, sola gracia. O homem não colabora com a salvação. O homem não colabora com a obra redentora de Deus. Ponto. Então, para Lutero, esse princípio de sola gracia é muito importante. Só a graça de Deus, não tem nada de obra do homem. Enquanto no catolicismo vigora a ideia de graça e obras, Lutero é só graça. O homem não colabora, não tem obras, não tem nenhuma colaboração na redenção. E só a graça está ligado também à ideia de que só Deus pode salvar. Então a graça é esse movimento divino que vem ao nosso encontro para nos salvar. Só Deus salva. Só Deus salva. Esse só Deus salva significa também que nenhum homem pode salvar. Problema, e Jesus Cristo, que é Deus e homem, como é que fica? Então, no pensamento de Lutero, ele vai valorizar apenas a divindade de Jesus no seu discurso. Só Deus salva. A divindade de Jesus salva e vai esquecer a humanidade de Jesus. Esquecendo a humanidade de Jesus, ele vai esquecer o que Santo Tomás de Aquino chama de a humanidade de Jesus é instrumento, conjunto da divindade. Você encontra isso na sua apostila, no 6º parágrafo desse ponto. É uma definição de Santo Tomás de Aquino, é instrumento conjunto da divindade, ou seja, é um instrumento que a divindade assume a humanidade para poder realizar a salvação. Mas não é um instrumento como uma caneta, um instrumento como um microfone que eu posso usar, mas não sou eu. Quando Santo Tomás de Aquino diz é instrumento conjunto, é como se fosse o meu braço. O meu braço é instrumento para que eu ajude uma pessoa. Mas o meu braço sou eu também. Então o meu braço não é diferente de mim também. Eu não sou só o braço. Ou seja, Jesus Cristo não é só a humanidade. Ele é Deus e homem. Mas a humanidade dele faz parte do ser de Jesus Cristo. Entendem? Então isso quer dizer essa instrumento conjunto. É como se fosse o meu braço, ou os meus dois braços. Não é uma caneta, não é um lápis, não é um caderno que eu uso para escrever um livro, ou o microfone que eu uso para cantar. Mas que eu posso usar ou não. Que agora está na minha mão, amanhã não está. Mas faz parte do meu ser. Não é aquela música que todo mundo conhece, né? Mas é, vamos dizer, a ideia de Santo Tomás. Ou seja, a humanidade de Jesus é instrumento conjunto da divindade. Através dela se realiza a salvação do homem. Deus salva o homem através da sua humanidade assumida na encarnação. Tá bem? Isso é muito importante que nós estamos tratando, porque isso aqui é a base da diferença de visão de
de teologia da justificação. Como Lutero não valoriza a humanidade de Jesus, ele não vai valorizar da mesma forma nenhuma participação da humanidade de qualquer natureza na obra de salvação. Ou seja, padre, bispo, papa, você, eu, ninguém pode colaborar com a salvação, nem com a nossa, nem com a do nosso irmão, nem com a da nossa mulher, nem com a dos nossos filhos, nem com a dos nossos paroquianos. Nós só podemos viver o evangelho, mas na verdade ninguém colabora com a salvação de ninguém. Radicalmente falando, é essa a visão de Lutero. Na prática, se a gente pegar as igrejas protestantes, a gente vê que não é bem assim. Os pastores, eles sabem que eles colaboram com a salvação dos fiéis. E eles cobram preço por isso, e os fiéis pagam preço por isso no pentecostalismo aqui no Brasil. Certo? Então, quer dizer, hoje eu estava assistindo um trecho de uma TV protestante, eles estavam dizendo no meio dessa pandemia, venha a igreja X fazer o seu pacto com o altar. Eles nem chamam de Deus, com o altar. Realmente é uma... A gente até se pergunta se ainda é cristianismo nesse caso. Me parece uma espécie de sincretismo religioso. E então a pessoa tem que ir na igreja no meio da pandemia renovar o seu pacto com o altar. E os pastores vão estar lá para receber a oferta. Claro que esse pacto se faz com uma oferta financeira. E se você não pode ir, você está no grupo de risco, você manda um cheque ou faz um depósito na conta bancária da igreja para renovar o seu pacto, né? Então, quer dizer, no fundo, eles têm uma ideia de colaboração. Tem que ir lá, colaborar. O pastor está lá porque ele colabora de alguma forma, porque senão ele podia estar em casa dormindo. Mas ele está lá para, vamos dizer assim, abençoar aquela oferta e receber o dízimo. Tá bom? E tem uma colaboração ali. Mas no pensamento luterano tradicional não tem colaboração do homem em nenhuma instância. Nem tem a colaboração do homem Jesus na redenção objetiva, nem tem colaboração dos homens na redenção subjetiva. Ou seja, uma das grandes diferenças entre a teologia católica e a teologia luterana se encontra no âmbito da justificação. Na doutrina católica, a atividade do homem está incluída. Então o homem colabora com a graça. A graça pressupõe a natureza, a graça eleva a natureza, mas a graça não humilha a natureza. A graça conta com o auxílio da natureza. Então a natureza humana colabora com a graça. Na doutrina protestante, absolutamente não. A natureza humana está totalmente decaída, antropologia negativa, totalmente, vamos dizer, pessimista, enquanto na antropologia católica a natureza humana está ferida pelo pecado, mas não totalmente destruída, como o protestantismo apregoa. E é por isso que Lutero ele nega que o homem tenha o livre-arbítrio. Ele tem uma obra chamada O Servo-Arbítrio, enquanto na doutrina católica se defende que, apesar do pecado, o homem continua dotado de livre-arbítrio. Então pode colaborar com a graça, escolhendo o bem ou o mal. Na visão de Lutero, então, a humanidade de Jesus não colabora com a salvação no sentido ativo do termo, mas ela é apenas usada pela divindade como se fosse uma espécie de isca colocada no anzol.
A divindade seria o anzol, a isca seria a humanidade, e Deus colocou Jesus como se fosse uma espécie de armadilha para o demônio. O demônio foi lá, achou que ia destruir Jesus na cruz, mordeu Jesus, pegou a isca, a humanidade, que é o que ele via, foi enganado, mas mordeu o anzol que estava dentro da isca, ou seja, descobriu que era Deus, e aí Deus venceu ele, destruiu o demônio. Então a humanidade teria um papel, a humanidade de Jesus teria um papel apenas passivo, como uma espécie de isca no exemplo que acabamos de dar. Ao contrário, na visão católica, a humanidade de Jesus ela colabora com todo o seu ser no projeto redentor do Pai, com a vontade divina de Jesus. Toda aquela discussão sobre o monotelismo, o monoenergismo, nos ajudou a ver a importância da vontade humana de Jesus, da energia humana de Jesus, que colaboram com o projeto redentor de Deus. Jesus ele faz uma adesão a essa obra redentora no Getsêmani, uma adesão que é dolorosa, porque do ponto de vista natural é muito violento ter que morrer uma morte como aquela que ele vai padecer. Mas do ponto de vista sobrenatural ele sabe por que ele vai precisar morrer dessa forma e sabe que a vontade do Pai é a melhor coisa que existe, por isso que seja feita a vontade do Pai, não a dele mesma, não a vontade dele mesmo, no sentido da vontade humana de Jesus, a vontade natural de Jesus, tá bom? Mas a vontade humana de Jesus quer, acima de tudo, fazer a vontade do Pai, cumprir o projeto de redenção. Outro ponto interessante é que Lutero ele defende muito a ideia de que Jesus Cristo ele se tornou pecado na cruz para poder ser o lugar aonde o homem coloca o seu pecado para receber o que? O perdão divino. Então, para Lutero, Jesus, ele recebeu, vamos dizer, no momento da cruz, ele se identificou com o pecador, com o pecado, com o diabo. Então, quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Segundo Lutero, esse grito é interpretado como um verdadeiro distanciamento de Deus. Jesus ele estaria interiormente falando no estado de danação. Estaria lá como se estivesse descendo a mansão dos mortos durante a crucifixão. Se nós pensarmos como imagem plástica, Deus do lado direito e o homem lá do lado esquerdo, bem distante de Deus, o verbo que se faz carne vai até o extremo da humanidade, ele vai até o último ponto da humanidade, para poder trazer com ele de volta todos os homens para Deus. Então, para Lutero, Jesus Cristo crucificado, ele se torna pecado, ele se torna, entre aspas, pecador, ele se torna o antideus, o diabo, o inimigo de Deus. E naquele momento o Pai, por assim dizer, vê em Jesus Cristo tudo o que ele não ama, tudo o que ele não suporta, tudo o que ele, vamos dizer, no sentido, entre aspas, bíblico,
tudo que Deus odeia, pelo qual Deus nutre uma ira santa, que Deus não tolera o pecado, Deus não tolera o mal, Deus não tolera a maldade, e Jesus naquele momento se torna tudo de ruim que existe, todo o mal, todo o pecado, ele se torna anti-Deus. Veja, isso aí é muito sugestivo, porque isso aí vai influenciar o pensamento de Hegel mais tarde. Né? Hegel vai ver nessa contradição entre o pai e o filho, essa ideia da tese e da antítese, Deus e o não Deus. E aí, desse Deus e o não Deus, vai nascer a síntese, que é um Deus homem que salva os homens para que os homens possam ser como Deus. Tese, antítese e síntese. Mas, voltando aqui para o pensamento protestante, Lutero tem muita dificuldade com a filosofia, ele não aceita a filosofia, não consegue entender alguns conceitos filosóficos dos concílios antigos. Por exemplo, ele não consegue entender o que é a communicatio idiomata, a comunicação idiomática, essa possibilidade que nós temos de atribuir à divindade alguns atributos da humanidade, à humanidade alguns atributos da divindade, porque a humanidade e a divindade estão unidas na pessoa do Verbo encarnado. Isso é a união hipostática, né? Então essa comunicação idiomática, Lutero não consegue entender e usar corretamente isso, então ele muitas vezes mete os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, quando vai tratar da relação entre natureza humana e natureza divina em Lutero. Ele também tem muita dificuldade com os conceitos de substância, de natureza. Por exemplo, num determinado momento, você pode ver isso na nota 254, se eu não me engano. Em determinado momento, Lutero afirma que o filho é de uma outra substância em relação ao pai, que seria negar o concílio, né, de Nicéia, que seria, na verdade, uma espécie de afirmação ariana, ou seja, Jesus Cristo, o filho, teria uma substância diferente do pai. Ou seja, é voltar lá no quarto século e cancelar a cristologia a partir do quarto século. Então é lamentável realmente a debilidade filosófica do pensamento de Lutero. Lutero, na verdade, ele não é um metafísico, ele é um filho do pensamento nominalista, o voluntarismo de Ockham. Misture isso com o racionalismo de autores como Erasmo de Roterdã, que vai influenciar a livre interpretação do pensamento de Lutero. E Lutero, ele também vai caminhar na direção de uma outra ideia muito interessante, que é a visão de que Jesus Cristo, ele é importante para nós do ponto de vista prático. Então, Lutero não está muito preocupado com a definição metafísica de Jesus Cristo, mas ele está preocupado sim com quem é Cristo para mim, a importância do Cristo para a minha vida, né? Então esse Cristo para mim, a importância do Cristo para a minha vida, esse é um ponto fundamental do pensamento de Lutero. Vamos dizer, uma cristologia funcional. Você tem isso no penúltimo parágrafo. Cristo morreu numa cruz
e ressuscitou para ser o meu verdadeiro Salvador. Então não é tão importante se Jesus era Deus, homem, quem era a mãe de Jesus, onde foi que ele nasceu. O importante é que ele é o meu Salvador. Importante o que ele é para mim. Promê. Então, o importante é o que ele é para a minha salvação pessoal. Então, se eu crer, eu vou ser salvo. Então, essa é uma ideia muito você vê aqui emergindo um individualismo e uma espécie de tendência que vai influenciar mais tarde o existencialismo, a importância existencial de Jesus para o homem que crê. Jesus é o meu Salvador que guia a minha vida, a minha existência, os meus passos. Eu não estou dizendo que isso está errado, pelo amor de Deus. Jesus é tudo isso aí, claro. Mas Jesus é tudo isso porque ele é o Deus que se fez homem, e isso é importante para a doutrina católica. A estrutura metafísica de Jesus não é um elemento acidental. Porque se Jesus não é Deus, então ele não é meu Salvador. E se Jesus não é homem, então o que foi que aconteceu na cruz e na ressurreição? Foi tudo um teatro de fantasmas, docetismo. Então vejam os riscos de uma falta de filosofia, vejam os riscos de uma teologia mal fundamentada, certo? Então, bom, acho que eu acabei apresentando para vocês alguns elementos importantes do pensamento aqui de Lutero. Acrescento uma coisa: Calvino, por exemplo, ele vai ter uma visão muito limitada de Jesus Cristo. Para ele, a humanidade de Jesus ela continua circunscrita, como que espacialmente circunscrita. Ele não consegue entender que a humanidade de Jesus ressuscitada já não está mais sob o domínio do espaço e do tempo. Em outras palavras, para Calvino, Jesus Cristo, na sua humanidade, está à direita do Pai, está no céu. Então, se ele está no céu, ele não pode estar aqui na Terra na Eucaristia. Porque um corpo não ocupa dois lugares no espaço. Você não pode estar em Abaetetuba e em Belém ao mesmo tempo. Jesus também não. Então Jesus não pode estar em Abaetetuba e Marituba ou em Belém ao mesmo tempo do ponto de vista corporal. Porque o corpo dele, como todo corpo, só pode estar num lugar. E se o corpo de Jesus está no céu, não pode estar na terra. Por isso é que Jesus não está na Eucaristia de corpo presente. A Eucaristia é apenas pão, e você, diz Calvino, ao receber esse pão com fé, com amor, você entra em comunhão com Jesus, Deus e homem, cujo corpo está à direita do Pai lá no céu. Deu para entender? Isso vai ser assunto do curso de Eucaristia, mas a gente já está adiantando para vocês aqui. Peço que vocês leiam com atenção o último parágrafo desse ponto 3.2, quando aparece a figura de Melanchthon. Melanchthon é um discípulo de Lutero, é um teólogo muito importante, que escreve a Confissão de Augsburgo, que é uma espécie de catecismo do luteranismo. É muito mais inteligente do que Lutero, diga-se de passagem. Então Melanchthon diz: conhecer Cristo significa conhecer os seus benefícios. Os benefícios dele para nós, tá vendo? Para nós. Promê. Para mim. Não como ensinaram eles, os escolásticos. Olha o pobre São Tomás sendo criticado aí. E o Boaventura. Eles ensinaram a escrutar suas naturezas divina e humana e a modalidade da sua encarnação, por que ele se fez, se era conveniente, se não era, etc. Então aqui é um desprezo total
pela cristologia no seu momento metafísico, ontológico. Infelizmente, nós temos que lembrar a Melanchthon e aos protestantes que Jesus só pode ser o nosso Salvador se ele for Deus e homem, se for o Deus que assume a nossa natureza humana e a une à sua divina. Então essa união hipostática é a base para que Jesus seja o nosso Salvador. E isso a gente não pode esquecer. Deus abençoe a todos.